Bem, eu começo desdobrando com vocês então o seguinte. Um homem acusado de administrar uma delegacia de polícia chinesa ilegal em Nova York admitiu que trabalhava para o Partido Comunista Chinês, de acordo com autoridades americanas envolvidas no caso, uma procuradora. Então eu vou desdobrar com você exatamente o que aconteceu. No dia 6 de maio, uma procuradora adjunta dos Estados Unidos de nome Lindsay Okan declarou que um homem chamado Lu Jianwang, atualmente está preso, acusado de atuar como agente chinês nos Estados Unidos, admitiu no final de 2022 para a FBI que ele tinha ligações diretas com o Ministério de Segurança Pública da China, que é um órgão do regime chinês. Então a informação veio em 2022, mas não era pública. Ontem foi tornada pública por essa procuradora. Lu é um sino-americano preso em 2023 acusado de operar uma delegacia de polícia chinesa em Chinatown, na Chinatown de Manhattan, em Nova York, em nome do Ministério de Segurança Pública da China. Essa delegacia, segundo as acusações, seria usada para ajudar o regime comunista da China a localizar dissidentes em Nova York para coagir e forçar eles a voltarem para a China, um dos casos mais flagrantes no mundo de repressão transnacional. Um posto não oficial chinês nos Estados Unidos tinha uma fachada civil e evadia a fiscalização. Falava que era uma organização comunitária chamada America Changle Association, a Associação Changle da América. Agora, de acordo com essas novas declarações da procuradora americana, ele também admitiu por FBI que era responsável por abrir essa delegacia policial em Nova York. Bom, isso aí faz parte de um esquema mais amplo, conforme em 2022 uma organização chamada Safeguard Defenders, Proteger os Defensores, relatou, com base em documentação pública do Partido Comunista Chinês, que havia dezenas dessas delegacias pelo mundo. De forma notória, o relatório, que também pontuava elas por toda a Europa, citava 3 no Brasil, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma em um local desconhecido. Vamos entender essa história então, chama Transição, Frê. Na sequência, tá aí a Safeguard Defenders. E na sequência, então, a Emanuele Coure, nossa editora lidando com assuntos de Eurásia, vem para cá conosco, vamos entender esse assunto. Frê, chama Transição. Pois é, Manu. O pessoal falava, será mesmo uma delegacia legal? Agora a gente tem a informação de que ele confessou. Ajuda a gente a entender o que está acontecendo com o tal Lu Jianwang nos Estados Unidos. Bom, Marcos, muito boa tarde também para a nossa audiência. O que acontece é o seguinte, essa semana nós tivemos a continuação do julgamento do Lu. Isso porque toda essa questão, então, começou ali em 2023, como você já trouxe esses detalhes para a gente, quando o governo americano descobriu que existia uma delegacia ilegal do Partido Comunista Chinês ali em Nova York. Eles fecharam a delegacia, prenderam Lu e também prenderam outro chinês que estaria atuando junto com ele, que é o Chen Jinping. Esse Chen Jinping, ele se declarou, no finalzinho ali de 2024, como um agente estrangeiro do Partido Comunista Chinês ali dentro dos Estados Unidos e acabou fazendo um acordo com a polícia americana. No entanto, até agora, Lu, ele não tinha feito nenhum tipo de declaração assumindo realmente que seria um agente estrangeiro do regime. E vale destacar que ele ainda não admitiu isso. O que ele admitiu até agora foi que ele tinha laços com agentes do Partido Comunista Chinês, mais especificamente agentes do Ministério de Segurança Pública, e que também ele foi o responsável por fundar, então, essa instituição. Até um detalhe bem importante para a gente compreender tudo isso é que você trouxe que essa era uma organização que era para ser uma organização comunitária. E conforme, então, os agentes do governo americano foram investigando, eles descobriram que era uma dessas delegacias de polícia do Partido Comunista Chinês que ficam ao redor do mundo. Você já comentou, inclusive, sobre a questão da Safeguard Defenders, e foi a partir desse relatório que a Safeguard Defenders publicou pela primeira vez em 2016 que vários países descobriram sobre essas agências ilegais do regime chinês. Vale destacar que o advogado do Lu, ele comentou que o objetivo central dessa delegacia de polícia seria renovar a carteira de motorista dos chineses ali dentro dos Estados Unidos. No entanto, de acordo com os promotores que estão investigando esse caso do Lu, eles acharam várias evidências, incluindo alguns vídeos e algumas conversas do Lu com agentes chineses, que comprovam que, na verdade, Lu estaria seguindo várias ordens do Ministério de Segurança do regime chinês. Marcos, só para concluir isso, é importante até a gente compreender que mesmo que se eles realmente só estivessem renovando as carteiras de motoristas dos chineses ali dentro dos Estados Unidos, só aí já seria ilegal, porque para eles emitirem qualquer tipo de documento oficial dentro de outro país, eles precisam estar registrados, né, com o governo daquele determinado país e precisam de permissão para fazer essa emissão, até porque
renovação de carteira de motorista, isso é feito pelo próprio governo do país. Então, só aí a gente já tinha uma violação de toda a legislação americana. Agora, é importante destacar ainda que, de acordo com esse relatório da Safeguard Defenders, que foi publicado em 2016 inicialmente e atualizado em 2022, o principal objetivo dessas agências seria a repressão transnacional. Essa questão da repressão transnacional é uma forma como o regime chinês tem pressionado nos últimos tempos dissidentes chineses para que eles voltem para a China. Em alguns casos, essas pessoas cometeram algum tipo de crime dentro da China e fugiram para fora do país. No entanto, de acordo com esse relatório, muitas dessas pessoas não cometeram nenhum tipo de crime e muitas dessas pessoas eram, por exemplo, ativistas para a democracia. Inclusive, esse caso do Lu, ele foi descoberto porque essa delegacia de polícia ajudou um agente policial do Partido Comunista Chinês a encontrar um agente pró-democracia que estava atuando, um ativista pró-democracia que estava atuando ali dentro dos Estados Unidos e que era um assessor parlamentar de um congressista ali na Califórnia, e esse assunto todo veio à tona quando eles descobriram que esse assessor estava sendo pressionado para retornar para a China. Manu, você estava falando agora desse assunto. Fê, coloca de volta aqui na tela, por favor. A gente tem um mapa da Safeguard Defenders, apontando os países pelo mundo onde isso aí está acontecendo. Então, a gente tem um mapa, vamos conferir. A gente está falando de delegacias que, como você falou, se fosse só para emitir carteira de motorista, já seria ilegal. Mas não era para emitir carteira de motorista, era para praticar repressão transnacional, aparentemente. Então, dá mais alguns exemplos para a gente do que faz uma delegacia chinesa no exterior. Bom, Marcos, o principal objetivo delas nos últimos tempos é realmente propagar essa questão da repressão transnacional, ou seja, fazer com que dissidentes chineses que estão em outros países retornem para a China sob pressão. Então, por exemplo, eles ameaçam familiares dessas pessoas que estão no exterior, fazem algumas ameaças para aquela própria pessoa ali dentro e perseguição, entre outras coisas. E até importante a gente destacar aqui, porque essas atividades de tentar reprimir dissidentes no exterior, fazendo com que eles voltem então para dentro da China, isso já estava acontecendo nas últimas décadas, através de uma estratégia conhecida como Fox Hunt. Essa também foi uma estratégia que foi exposta pelos Safeguard Defenders. No entanto, ela não era tão efetiva por uma série de motivos. Só que acontece que com a implementação dessas delegacias de polícia, isso tudo se tornou muito maior e facilitou então o trabalho do Partido Comunista Chinês para promover essa repressão contra os dissidentes, fazendo com que muitas pessoas retornassem para a China. Inclusive, esse relatório que foi atualizado em 2022 da Safeguard Defenders, eles trouxeram à tona que entre 2021 e entre 2022, eles conseguiram fazer com que mais de 230 mil chineses que estavam no exterior retornassem para a China por conta dessa pressão. Então, isso tornou muito mais efetivo esse esforço do Partido Comunista Chinês de fazer com que essas pessoas retornem para a China e, como eu disse, muitas dessas pessoas são ativistas de direitos humanos, pessoas que fugiram da China por conta de repressão religiosa ou perseguição política. Então, todo esse caso é muito sério. Inclusive, Marcos, nessas confissões que vieram à tona agora de Lu, uma das coisas que os promotores americanos descobriram foi que Lu ele já chegou a trabalhar para um vice-presidente do escritório 610. Esse escritório 610, ele é um escritório dentro do Ministério de Segurança Pública e ele foi criado em 1999 para intensificar, então, a perseguição contra o Falun Gong, que é uma disciplina espiritual chinesa que é perseguida desde 1999. Então, esse fato também chamou bastante a atenção dos promotores, porque mostra um envolvimento muito grande de Lu, não somente com esse ministério, mas também com uma agência que é utilizada para perseguição religiosa. A notícia é mastodôntica, tá? Isso aí eu confesso que eu não sabia, tá, Maru? Indo aqui na apuração, tu que até me engasguei aqui. Tu que está me trazendo essa informação. Escritório 610 é uma organização que se dedica à repressão de pessoas de fé, principalmente praticantes de Falun Gong, mas também muçulmanos uigures e cristãos que professam sua fé fora do sistema estatal na China. Se a gente está falando de um membro do escritório 610 operando em jurisdição estrangeira para repressão transnacional contra pessoas de fé, o horizonte que Marcos, fica é em que escala isso aconteceu quando se fala da Safeguard Defenders. Não vale um adendo, porque o Lu ele não era
um agente do escritório 610. O que acontece foi que ele trabalhou no passado para uma pessoa que, então, era a pessoa que administrava o escritório 610 no passado. Eu só achei importante a gente destacar aqui, mas a gente vê uma conexão direta, porque, obviamente, então, Lu tinha contato com essa pessoa que era o diretor do escritório 610 e estava envolvido num caso, então, de perseguição contra um ativista democrático ali dentro dos Estados Unidos. Mas exato, mas tem essa conexão e eles falam de trabalho de frente unida e conexão nesse sentido também, que pode ser uma questão informal, né? Evadir laços que a gente não pode verificar. Importantíssimo. Manu, antes da gente encerrar, tem 2 pontos que eu quero destacar com você. Primeiro, isso acontece logo antes da visita de Trump para a China, daqui a, 7, 8 dias, estamos a uma semana do presidente americano estar em Pequim. Tem um desgaste aí na relação, não é? E junto disso também tem a notícia que veio ontem de que os Estados Unidos estão agora, a agência Reuters já tinha antecipado, agora confirmado pelo Departamento de Estado. Estão falando aí de arrastar a mão nos vistos chineses, arrastar o processo nos vistos chineses, porque a China não está aceitando os seus deportados, seus imigrantes ilegais deportados, não quer aceitar a volta deles. Então, ajuda a gente a colocar esses 2 pontos no contexto de tá azedando um pouco a conversa antes de Trump chegar na China. 2 semanas atrás a coisa parecia muito mais tranquila do que está agora, não é? Certamente, Marcos. Existem vários pontos muito delicados durante essa reunião entre Donald Trump e Xi Jinping. Um deles foi isso que você falou, sobre eles tentarem bloquear os vistos, então, dos chineses que estão tentando ir para os Estados Unidos. A principal alegação do governo americano seria que o regime chinês não estaria colaborando com o governo dos Estados Unidos para a exportação, para a retirada, então, dos imigrantes ilegais chineses ali dentro do país. E por que isso é tão importante? Porque nos últimos meses o governo americano descobriu um esquema muito grande de enviar pessoas para terem filhos chineses, para terem filhos ali dentro dos Estados Unidos, e essas pessoas então se tornarem cidadãos americanos quando completassem 21 anos. E para a gente ter ideia, para a gente ter uma noção disso tudo, inclusive algumas organizações foram criadas ali dentro para dar assistência para essas pessoas que então estariam indo para os Estados Unidos para ter os filhos deles ali. E existe uma preocupação muito grande de que o Partido Comunista Chinês pudesse utilizar isso para ter pessoas ali dentro dos Estados Unidos para promover tanto as ideias como também os interesses do Partido Comunista Chinês ali dentro. Agora, Marcos, além dessa questão, existe um ponto bem delicado que surgiu, então, antes dessa reunião entre os dois, que foi que essa semana nós tivemos uma declaração do regime chinês onde eles proibiam aquelas refinarias que receberam sanções do governo americano de colaborarem com o governo dos Estados Unidos. Eles emitiram, então, uma legislação, chamaram de volta uma legislação de 2021, onde eles têm um bloqueio, então, da atuação de legislações estrangeiras ali dentro da China, quando eles consideram que isso pode ferir o interesse nacional do Partido Comunista Chinês, o que colocou essas empresas chinesas em uma posição bem delicada, e vale destacar, foi a primeira vez que abertamente o regime chinês, pelo menos nos últimos anos, disse para essas empresas não se alinharem e não colaborarem com o governo americano. Tá aí, então, o relato, conforme a gente aguarda para ver o que vem aí dessa reunião. Isso aí é uma questão que não é só a China, tá? O Trump até tentava mudar a 14ª emenda da Constituição americana para impedir isso. É o que eles chamam de birthright tourism, o turismo do direito de nascença, porque, pela Constituição americana, isso é uma questão da época da Guerra Civil para até lidar com a questão de como seria a cidadania dos escravos depois de 1865. Mas, basicamente, nasceu em território americano, é cidadão, e era uma brecha que era explorada, inclusive, como você está falando aí, Manu, então, para espionagem. Manu, muito obrigado por ajudar a gente a desdobrar o assunto.